Graça e paz a todos. Irmãos, é uma grande alegria no nosso coração poder estar aqui essa noite, compartilhando com cada um de vocês esse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Ele é tão grande, ele é tão tremendo. E como o pastor comentou ontem no culto ao ar livre que tivemos lá na casa da irmã Orliene, que ele se inclina para nos ouvir. E isso é tremendo. Que privilégio poder ouvir a palavra de Jesus. Você acredita que ele está aqui nesta noite? Independente de quem somos, da nossa condição, ele está aqui essa noite para falar conosco. E isso é maravilhoso. Convido os irmãos que tiverem suas Bíblias a abrir em João 15. Nós vamos ler apenas 3 versículos. João 15, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, como já falei aqui essa noite, agora falando diretamente contigo, é um grande privilégio que nós temos, um privilégio que nós não sabemos dimensionar, que é poder estar cultuando o teu nome, ouvindo a tua palavra. Nós acabamos de ler as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, Deus vivo que desceu na terra, dizendo para os seus discípulos: vós já estáis limpos. Que palavra poderosa. Jesus também diz isso para nós: vós já estáis limpos, nós estamos prontos. É uma palavra de Jesus para que nós saibamos que diante de tantos ruídos desse mundo, diante dos nossos pensamentos e fraquezas, mas Jesus diz isso para nos encorajar. Vós já estáis limpos, e nós precisamos acreditar nisso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. E essa limpeza, ela permite que nós produzamos frutos no nosso dia a dia. E nós queremos te agradecer por isso. Cada um de nós aqui, em congregação, juntos, em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, te conhecer mais de perto, adorar o teu nome com liberdade, adorar o teu nome querendo mesmo, buscando, indo atrás, fazendo o que for possível para te encontrar mais de perto. Só isso faz sentido. Só isso realmente reproduz aquilo que realmente interessa nesse momento. E nós te pedimos que tu nos habilite, que tu nos faça enxergar aquilo que nós não enxergamos ainda, na busca desse objetivo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, olha aí para o seu lado. Eu gosto muito dessa dinâmica da confraternização, de estarmos juntos, porque nós não estamos juntos aqui por acaso. Eu posso muito bem fazer o meu culto lá em casa.
Mas eu acredito que em comunidade é um desafio a mais. Nós estamos juntos com outras pessoas e isso tem um significado. Eu posso olhar para o outro e me conectar com ele, numa busca. Até os mais novinhos já perceberam aqui que a vida ela é uma luta constante sempre. Não tem momento de trégua. E isso aqui é um momento de luta espiritual. E essa luta ela está aqui. E Jesus não disse por acaso para aqueles discípulos: vós já estáis limpos. É uma palavra importante, é uma palavra de referência. Que às vezes a gente não sabe, mas é preciso outra pessoa vir dizer. Vocês já estão limpos. Eu tenho colocado a palavra em vocês, vocês já estão limpos. Está no ponto. E essa palavra também é para nós. Desempeçamo-nos de todo o peso. Sabe aquelas coisas que às vezes ficam querendo nos impedir? Mas eu não posso, mas não dá. Adorar a Deus também é uma decisão. Eu quero. Em Lamentações, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20, 21, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia. Quem quiser pode abrir. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20 e 21. O profeta, para contextualizar para os irmãos, o profeta ele estava pensando em tudo aquilo que estava acontecendo e não eram coisas boas naquele momento da história do povo de Israel. E ele diz assim no versículo 20: lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Me diga uma coisa, se isso aqui não foi uma decisão dele. Contudo, eu quero. Vamos dizer, eu quero. Está fraco. Vamos dizer, eu quero. Eu quero. Você pode ter dito porque eu pedi para você dizer. Mas eu queria que você dissesse por você mesmo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É uma decisão. Eu quero trazer à memória, eu digo para Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Dentro desse contexto, nós podemos adorar o Senhor, do contexto do eu quero. Porque as palavras que nós vamos passar a dizer com esses cânticos são palavras de adoração, do eu quero dizer ao Senhor isso. Palavras do eu quero adorar-te, eu quero clamar a ti. E assim eu convido os irmãos que vão participar aqui comigo, nos ajudar no Ministério de Louvor nessa noite. E eu convido a igreja. Só vale a pena a gente estar junto, se nós estivermos juntos. Como o pastor um dia desse disse, não adianta estar só o corpo. Tem que chegar com o espírito também, né, pastor? Nós precisamos disso, irmãos. E nós convocamos que cada um de nós tenha dentro de si essas palavras de despertar do nosso Senhor, essas palavras de despertar da palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu quero, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um interesse. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero prestar esse culto porque reconheço quem Ele é.
Conforme o pastor está olhando, estão chegando algumas pessoas, mas tem muitos bancos que estão aqui na frente vazios, tá? Que podem ser ocupados por quem está chegando, ou quem é da igreja venha mais para frente, que os visitantes se sentem mais à vontade de ficar um pouco mais lá atrás. O importante é que todos estejam à vontade em espírito para nós adorarmos ao nome do nosso Deus, nosso grande Deus. Tenha liberdade, irmão, em adorar o nome do Senhor. Nós vamos cantar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus. Esse cântico ele tem uma frase que é muito desafiadora: não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. De fato, irmãos, nós nunca saberemos o preço que foi pago ali naquela cruz pelos nossos pecados. Luz das nações. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, te entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
grande é o Senhor. Não há outro tão grande quanto tu, Senhor. Seja entronizado em nossos corações, ó Pai, nessa noite. Vem trazer alívio para aqueles que se sentem pesados, ó Deus. Vem trazer refrigério, ó Pai, para as almas que se encontram aflitas, ó Deus. Pois a tua grandeza é maior do que tudo. Tu és grande e digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, tu és a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o ímpio. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Por isso diante dEle nos prostramos. E nós queremos o Teu nome. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Oh, aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dEle nos prostramos. Nós queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja, queremos o Teu nome. Queremos. Cante bem forte, igreja, ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor. Teu infinito amor, maravilhoso amor. Amém, glorificado seja o Teu nome, Pai. Porque dEle, por Ele, para Ele
são todas as coisas. Tudo que foi criado por Ele, para Ele. É outra coisa grande demais que a nossa mente não consegue entender. Mas tudo é Teu, Senhor. Que nós possamos também perceber, nos ajoelhar diante de Ti, perceber que tudo foi criado por Ti. Tu és o Deus todo majestoso, merecedor. Que o nosso coração se ajoelhe diante de Ti, se prostre diante de Ti, diante da Tua grandeza que é reconhecida por todo homem, frente ao Teu grande poder. Mesmo assim, Tu resolveu trazer da Tua graça para cada um de nós, que não merecemos nada de Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só para Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, Para Ele são todas. Só para Ti, Senhor. Porque dele, para Ele são todas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Profundas riquezas, o saber e o conhecer. Só Tu tens todo o poder. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Tu és insondável, quão insondáveis teus juízos, a Ti todo louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Igreja,
A Ele só a Ti, Jesus. Seja entronizado, Senhor, no nosso meio. A Ele a glória. Para sempre, Jesus, toda a glória seja dada a Ti. Nós vamos cantar ainda um hino para o recolhimento das ofertas. Meninas podem continuar aqui. Deixa eu ver qual foi o hino aqui que Cássia escolheu. O hino 375. Quem tiver trazido as suas ofertas, pode depositar aqui. Pode fazer a transferência para a conta da igreja. Aquele que contribua com alegria no coração. É dessa forma que o Senhor se agrada. Não contribua por necessidade. Não contribua por achar que você está sendo obrigado. Contribui para a obra do Senhor, porque você entende que tudo é dele, tudo é para ele. Contribua com alegria no seu coração. Eu tenho aprendido isso. Senhor, eu quero contribuir quando há alegria no meu coração em entregar um valor monetário na tua casa, porque eu sei que é algo que vai ser utilizado para o benefício. 375. Cantor cristão, Jean, 375. É isso aí. Começa aqui no nosso cantor, é porque esse cantor do Jean ali começa diferente, mas depois ele ajeita. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Vivo feliz, Pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente. A seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente
ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Vou pedir que a Joina ore, agradecendo as ofertas. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia, mais uma vez, Deus, te agradeço, Pai, por tu nos ter dado a oportunidade, Pai, de estar mais uma vez aqui na tua casa, te cultuando, Senhor. Que tudo, Deus, que nós venhamos ouvir aqui, não saia, Pai, dos nossos ouvidos sem preencher os nossos corações, Deus. Que tu abençoa, Pai, essa oferta, que ela seja feita, Pai, de uso exclusivo para a tua obra, Deus. Dar-nos a paz e que o Senhor nos abençoe durante todo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia ainda, irmãos, em Salmo 95, versículos 6 e 7. Salmo 95, 6 e 7. Que diz assim: Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelha conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém? Não sei se é a minha tradução, mas essa é uma palavra, eu gosto dessas coisas que são um pouco diferentes. E eu já li várias vezes Salmo, mas eu nunca tinha visto isso. Tomara que hoje escuteis a sua voz. E essa palavra ficou aqui na minha cabeça. Ao ler esse Salmo, que disse isso. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Você pode dizer isso, irmão? Tomara, vamos lá? Tomara que escuteis hoje a sua voz. Sabe por quê? Porque o povo de Israel somos nós. O povo de Israel somos nós. O contexto desse salmo fala da história do povo de Israel. E se você tiver curiosidade de ler um pouquinho antes, você vai ver que Israel passou por muitas dificuldades. Você passa dificuldade? Quem passa dificuldade aqui, levanta a mão. Tem coragem de levantar a mão? Você passa dificuldade? Alguma dificuldade? Eu não vou perguntar qual, para não expor ninguém. Mas todo mundo passa por dificuldade. Eu passo muito. Inclusive, eu estou muito feliz que eu estou deixando uma de lado. Estou deixando uma de lado. E o povo de Israel também passa muita dificuldade. Só que, no contexto desse salmo aqui, que eu não estou lendo, para vocês terem curiosidade de ler depois, tá bom? Naquela oportunidade, o povo de Israel, ele não ouviu a voz de Deus. Que aí ele vai dizer um pouquinho mais lá embaixo assim, como lá em Meribá, um lugar onde houve uma controvérsia, que fluíram águas amargas. E por que a gente às vezes não obedece, não toma a decisão certa? É porque a gente é ruim, né? Nem sempre. Sabe um dos motivos pelos quais, às vezes, a gente não toma a decisão certa? Eu acho que a Rita vai concordar comigo. Que a gente está confuso. A gente simplesmente não sabe direito o que é certo. A gente vai e toma a decisão errada. Mas Deus te disse, mas não estava claro na sua cabeça. Quando o povo de Israel tomava a decisão errada, irmãos,
Não é só porque eles eram ruins, eles eram ruins também, igual nós, mas também havia um certo conflito de informações, um certo medo. Deus nos desafia, Ele coloca coisa que a gente, será que isso vai? Não é? Não é, irmã Selene? Será? Mas isso é muito difícil. Isso é muito para mim. Eu não posso, não consigo, eu não tenho condição de fazer isso. Já estou velho. Sou pobre demais. Sou pequeno demais. Não sei ler, não sei enxergar. Não. Mas ora, se é Deus que está mandando, a gente devia ouvir direito, né? Nem sempre a gente toma decisões erradas, irmãos, simplesmente porque está tomando. Há esses entraves. Por isso que ele diz, tomara que hoje ouçais a sua voz. Porque escutar é mais do que ouvir. Tomara que hoje, cada um de nós, na sua individualidade, ouça a voz para tomar a decisão certa. Eu estava falando isso comigo mesmo aqui, chorando dentro do meu coração. Meu Deus, eu quero, dessa vez, ouvir a tua voz. Abre a minha mente, abre o meu coração. Eu preciso, para o meu próprio bem, ouvir a tua voz. Tomara que hoje, a despeito das dificuldades, a despeito das derrotas que temos enfrentado em algumas coisas, hoje, nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém? É com essa palavra que eu entrego para o pastor, que trará uma segunda parte da pregação dele hoje, e que nós ouçamos a sua voz. Graças a Deus, tomara que o Senhor realmente fale conosco. E, irmãos, um momento muito especial em que ele entregou para a mensagem da palavra de Deus. Mas eu gostaria aqui de registrar da nossa alegria, de cada pessoa que nos visita nesta noite, e a nossa oração, tomara que a palavra fale em cada coração. À medida que eu for falando, os nomes, eu vou convidando a que se coloquem em pé, à medida que for falando, para nós conhecermos. Nós temos aqui recolhido pelos nossos recepcionistas, ali de São Luís, Ronald, Deusilene e Ronald Júnior, né? Então, sejam muito bem-vindos. Isneildo e Elisane, sejam muito bem-vindos. Catarina e Lúcia, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Nós temos aqui o Dr. Pablo Brasil, sua esposa Eduarda e Maria Catarina. Sejam muito... Rafaela, né? Houve um erro de digitação aqui. E também, irmãos, nós temos Raquel e Júnior. Sejam muito bem-vindos, volte sempre em nome de Jesus. Queridos, e o nosso coração também palpita de alegria de ver aqui o pastor Edilson. Fica de pé, pastor Edilson. E também seus filhos, né? É o Alisson e o Will, o Elkson e o Alisson, né? Então, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco você vai dar a palavra aqui, uma palavrinha para a igreja, tá? Então, seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E tomara que a palavra do Senhor fale em cada coração. Amados irmãos,
nós temos aqui a continuação do Evangelho de João, em João capítulo 18. João capítulo 18, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 18. Confesso aos irmãos que eu nunca preguei nesse texto. Confesso também que eu não me lembro de ter ouvido uma mensagem bíblica nesse texto nos meus 41 anos de vida. Nasci no lar evangélico, não me lembro de ter ouvido uma pregação na narração da prisão de Jesus Cristo, aqui no registro do evangelista João. E é uma palavra, irmãos, que traz lições grandiosas sobre a prisão, a glória e o propósito da vida de Jesus aqui na terra. Então, peço que os irmãos escutem essa leitura com bastante atenção, porque vai ter uma coisa aqui que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram esse relato da prisão de Jesus. Mas tem uma coisa aqui que só João registra, um detalhe que só João registra nesse relato da prisão de Jesus. Eu peço que os irmãos fiquem atentos, se os irmãos encontram essa informação única que só pode ser encontrada aqui no Evangelho de João. Então, fiquemos em pé, João capítulo 18, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que me buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o meu Pai me deu? Até aqui, que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, mais uma vez buscamos ao Senhor em oração e te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, como foi refletido aqui em Salmo. Fala, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Meus amados irmãos, em toda luta, ou briga, ou guerra, ou combate, ou disputa, sempre quem se entrega é o mais fraco. O mais fraco é quem acaba cedendo, é quem acaba jogando a toalha, é quem acaba se entregando. O mais forte, enquanto ele tem o domínio da situação, ele não se entrega. O mais forte, ele vai realmente conquistar o adversário e não ser conquistado por ele.
E aqui nós vemos, meus irmãos, Jesus Cristo, o mais forte, se entregando a uma escolta de soldados que era muito mais fraca do que ele. E aí nós observamos que o mais forte só se entrega ao poder dos mais fracos se ele tem algum propósito muito especial nessa entrega. E aqui Jesus Cristo se entrega a essa prisão. Nós observamos, irmãos, nessa leitura, que Jesus Cristo é quem sempre está tomando a iniciativa aqui. E ele vai de encontro aos seus carrascos, ele vai de encontro àquela turba que vem para prendê-lo, e ele é quem pergunta, ele é quem toma a iniciativa, e ele está ali pronto para se entregar. Por que que Jesus Cristo se entregou? E então, ele fala no versículo 11, o propósito da sua entrega. Acaso não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Ele veio com um propósito de beber o cálice que o Pai deu a ele. Daqui a pouco vamos falar desse cálice, o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado em você, em mim, e ele tomou esse cálice até a última gota. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que nessa prisão está se cumprindo o que Jesus Cristo havia anunciado em seu discurso aqui no cenáculo, desde o capítulo 13. Os irmãos que vêm acompanhando as exposições de João, desde o capítulo 13, os irmãos estão observando que Jesus Cristo está dizendo: eu vou para um lugar que vocês não podem ir, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E então, Jesus Cristo está dizendo que ele seria preso e todos os seus discípulos ficariam dispersos. Jesus Cristo tinha dito: chegou a minha hora. Ele disse isso no capítulo 13, versículo 1, e na abertura da oração sacerdotal, 17, versículo 1, ele estava dizendo: chegou a minha hora. E Jesus Cristo estava ali cumprindo o que ele já havia anunciado. E João, ele apresenta esse Jesus, que quando foi preso, que na mente de Judas foi uma armadilha, na mente de Judas, dos sacerdotes, foi uma armadilha, e iam pegar Jesus de surpresa. Eles estavam pensando que iam pegar Jesus de surpresa, né? Então eles estavam ali armando aquela armadilha para pegar Jesus de surpresa, mas Jesus Cristo já sabia o que ia acontecer. Ele anunciou o que iria acontecer, e quando estava acontecendo, ele simplesmente agiu como protagonista. Ele foi de encontro àqueles carrascos, ele perguntou, ele se entregou, ele voluntariamente, como ele disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a entrego, porque foi o mandado que eu recebi do meu Pai. E então, Jesus Cristo, irmãos, ele de maneira valente, de maneira amorosa, de maneira corajosa, de maneira suprema, ele aqui toma conta de um cenário em que todos pensavam que ele era a vítima. E nesse sentido, irmãos, nós podemos dividir esse texto em 4 partes. Nos versículos 1 a 4, nós vamos ver a ousadia e a coragem de Jesus Cristo. Nos versículos 4 e 6, 4b e 6, vamos ver o poder e a glória de Jesus Cristo. Nos versículos 7 a 9, vamos ver o supremo amor de Jesus Cristo. E nos versículos 10 e 11, vamos ver a suprema obediência de Jesus Cristo. Então vejamos aqui, irmãos, vamos refletir em cada um desses pontos aqui neste momento. Primeiro ponto, irmãos, a ousadia e a coragem
de Jesus Cristo. Nos versículos 1 a 2, João escreve que Jesus Cristo está indo com os seus discípulos para o jardim. Aqui não fala o nome do jardim, mas Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando a mesma história, eles dizem que o jardim é o jardim do Getsêmani. Era um lugar de refúgio, era um lugar onde Jesus Cristo tinha para esfriar a cabeça com seus discípulos, um lugar para uma comunhão mais privativa, um lugar para um momento de descanso. Ele ia para aquele jardim, o jardim do Getsêmani. E Judas, o traidor, ele sabia que depois dali, eles iam para lá, para esse lugar. E então Judas preparou toda a sua armadilha para surpreender Jesus Cristo lá. Meu irmão, se você sabe que tem uma armadilha esperando por você, em tal lugar, em tal hora, o que é que você faz? Você vai se desviar daquele lugar. Você vai, se eu, a Joina, Cássia, o Estevão, um dia soubéssemos que tinha alguns assaltantes nos esperando ali, naquela estrada de Grajaú, soubéssemos que estavam ali à espreita, só esperando a primeira vítima, nós não teríamos passado por ali, não teríamos ido. Meus irmãos, mas Jesus Cristo sabiam que tinha uma armadilha para ele, tinha ali uma conspiração contra ele, naquele lugar, naquela hora, naquele momento, e então ele leva seus discípulos para aquele exato lugar, para que ele seja entregue nas mãos daquela escolta de soldados que foi para prendê-lo. Ele foi para lá, irmãos. E quando Judas chega com a escolta de soldados, aqui fala uma escolta, mas lá em Lucas 22, 47, lá fala uma multidão de soldados, uma multidão de pessoas, armados com espadas, com paus, com tochas, com lanternas. Eles estão ali, eles chegaram armados. Agora imagina, queridos, essa situação. Você está em um lugar, já é de noite, já aqui, irmão, já vai para lá das 10 horas da noite aqui. Jesus Cristo tinha passado umas 3 horas com os discípulos lá no cenáculo. Ele foi até altas horas da noite ali naquela reunião. Então já era noite, estava naquele local de sossego, de tranquilidade. Imagina você com a sua família, com um grupo de amigos, e chega uma multidão de pessoas com tocha, com espada, com paus, com ferro, com todas as coisas armadas até os dentes. Imagina qual a sua reação naquele momento. Imagina a sua reação ao ver uma multidão dessas chegando. A reação natural do ser humano qual é? É surpresa, é medo. E o que foi que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, no versículo 4, está dizendo: sabendo que essas coisas haviam de vir sobre ele, Jesus Cristo adiantou-se, ele não se escondeu, ele adiantou-se, ele foi de encontro àquela multidão que vinha armada, com vontade de prendê-lo. E ele chega, adiantou-se diante deles e perguntou: ei, a quem que vocês estão buscando? E eles responderam: estamos buscando Jesus, o Nazareno. Naquele momento, querido, Jesus Cristo responde: pois sou eu. Sou eu. E aqui João registra uma coisa que só ele registra. Quando Jesus Cristo responde, sou eu, aquela multidão de pessoas recuam e caem por terra. Recuam e caem por terra. Meus queridos, aqui nós vemos o segundo ponto, que é a glória revelada do Senhor Jesus Cristo, o supremo poder de Jesus Cristo. Aqui nós lembramos, irmãos, que quando a presença de Deus ela se manifesta,
não tem ser humano que se sustente de pé. Quando veio a imagem do grande trono, visto por Isaías, ali no capítulo 6, o que aconteceu? Ele caiu por terra e ele confessou seus pecados. O próprio João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, ele tem uma visão de Cristo glorificado e ele cai por terra como morto. E João aqui está registrando que quando Cristo disse, sou eu, aquela multidão de pessoas que vinham armadas com espadas, com tochas, com paus, com tudo que podiam ter naquela noite ali, aquela multidão, diante da expressão, sou eu, eles recuam e caem por terra. Eles viram ali, irmãos, uma manifestação visível da glória de Jesus Cristo. Eles viram uma manifestação da glória e do poder de Jesus Cristo, do Deus o Filho encarnado naquele momento. Não tem outra explicação. Eu fico, irmãos, assim me perguntando, é um fato realmente muito interessante naquele ocorrido, e só João registra isso. Por que só João registrou isso, queridos? Nós vemos aqui, irmãos, que o propósito que João escreveu o seu evangelho foi um propósito de revelar a divindade de Cristo, de revelar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, quando João escreve seu evangelho, ele vai escolhendo as narrativas que revelam de maneira bem clara e evidente a divindade de Jesus Cristo. O beijo ali em Jesus, que João não registrou e que os outros registraram, não revelavam a divindade de Jesus Cristo. Outras situações que outros relataram nos evangelhos de João não relatou, não revelavam diretamente a glória divina de Jesus Cristo. Mas esse momento em que Jesus Cristo fala, sou eu, e aquela multidão de soldados, aquela multidão de pessoas recuam e caem por terra, ali sim revela a glória divina de Jesus Cristo. E se você avançar 2 páginas aí na sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 30 e 31, o apóstolo João, ele descreve o propósito pelo qual ele escreveu o seu evangelho. Na verdade, João 20, 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por essa razão, queridos, João, ele destacou esse detalhe, essa manifestação da glória de Jesus, quando ele disse, eu sou, e então o lampejo da glória de Deus ofuscou toda aquela multidão, e eles caíram por terra, diante do fulgor da glória de Jesus Cristo. Então, queridos, João nem menciona o beijo da traição de Judas. Ele apenas diz que Judas estava ali também com eles, porque João tinha um enfoque aqui de mostrar a glória do Filho de Deus, o domínio do Filho de Deus. Se você ler esse mesmo relato, lá em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas 22, você vai ver uma narrativa contada de outra maneira, a mesma coisa contada de outra maneira. A forma como João coloca aqui, foi Jesus Cristo tomando a iniciativa, Jesus Cristo indo de encontro, Jesus Cristo dominando aquele cenário, como um Cristo cheio de ousadia,
e de coragem, e um Cristo cheio de glória e resplendor. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, irmãos, reverenciar o Senhor Jesus, temer o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que mesmo sendo Deus, Ele se fez carne para viver entre nós e vir aqui neste mundo, pagar o preço dos nossos pecados e abrir o caminho para a nossa salvação. Hoje pela manhã, nós trouxemos um estudo bíblico sobre a terrível realidade do inferno. O inferno é uma realidade, não é ilusão. O inferno é uma realidade do juízo eterno de Deus. Mas não precisa você ir para o inferno, não precisa você ser condenado, porque agora tem um caminho para a sua salvação, e esse caminho é Jesus Cristo, e Ele com bastante ousadia, aqui nesse dia, se entregou para beber o cálice da ira de Deus, por você e por mim, e por nós. Então, tenhamos em nosso coração esse temor ao Senhor, essa dedicação em servir ao Senhor, porque Ele é um Deus Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que de maneira corajosa e gloriosa, naquele dia, Ele se entregou por você e por mim. Irmãos, é impressionante que nessa glória de Cristo, no versículo 7, olha só, quer ver? Observa comigo. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Aqui o que nós podemos assim perceber é que quando aqueles homens caíram, eles ficaram ali, espantados, parados, paralisados, diante da glória de Cristo. Parece que eles estavam com medo, como quem querendo recuar, como quem querendo fugir, como quem não querendo mais prender a Jesus. Talvez eles estavam assim: rapaz, com quem é que nós estamos mexendo? Olha, é melhor a gente voltar. Como aconteceu lá no capítulo 5, capítulo 6, alguns soldados foram ordenados para prender Jesus. Quando chegaram perto de Jesus, eles não tiveram coragem de prender. E quando chegaram lá para o sumo sacerdote e disseram: olha, nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem, não tivemos coragem de prendê-lo. E nesse momento que os soldados estão lá caídos, Jesus Cristo lembra a eles o propósito deles. Ei, vocês estão vindo aqui buscar alguém, e vocês têm que cumprir a tarefa de vocês, a minha hora chegou. A quem vocês vieram buscar? Então, eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus Cristo repete: já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois, que vieste buscar, estou aqui. Agora esses, deixa eles irem. Prendam só a mim, eu estou me entregando. Cristo facilitou a vida daquele povo. Então, se vocês querem buscar Jesus de Nazaré, sou eu, estou aqui pronto a me entregar. Agora, estes, vocês deixam ir e levem só a mim. O que nós podemos entender aqui, queridos, é que mesmo que aqueles soldados estivessem com receio ou com medo de prender a Cristo diante da glória que eles viram, Jesus Cristo não estava com nenhum medo e nenhum receio de se entregar para pagar lá naquela cruz por nossos pecados. Ele se entregou por você e por mim. E aqui, queridos, nós vamos ver o terceiro ponto desse texto, terceira divisão desse texto, dos versículos 7 a 9, que é o supremo amor de Cristo. Porque Cristo, irmãos, aqui, Ele está declarando o seu cuidado, a sua proteção para os seus discípulos.
No versículo 9 está dizendo, para que se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deu. Jesus Cristo, com o seu supremo amor, que ele já tinha declarado em João 13:1, que os amou até o fim, ele disse, olha, não mexam com estes aqui, prendam só a mim. Jesus Cristo sabia o seu propósito, e o seu propósito era beber o cálice da ira de Deus por nós, era sofrer aquela amarga cruz por você e por mim, era abrir o caminho do céu pelo sacrifício do Calvário. Ele estava se entregando ali por amor, não somente a estes discípulos, mas por amor também a todos aqueles que creem no seu nome como único e suficiente Salvador. Hoje, só existe possibilidade de salvação porque Jesus Cristo se entregou. Hoje, só existe meio de salvação, só existe chance de salvação, porque Jesus Cristo, naquela noite, naquele momento, ele disse, levem a mim. Um supremo amor, queridos, para proteger seus discípulos, para proteger suas ovelhas e para salvar todo aquele que nele crê. Ele foi preso para que nós fôssemos livres. E aí nos lembramos daquela canção, que morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. O supremo amor de Cristo garantiu, irmãos, a salvação de todo aquele que crê. Se não fosse por amor, se não fosse porque nos amasse, ele não faria aquilo. E por esta razão, por esta entrega, por este sacrifício, é que nós temos, irmãos, um meio de salvação. E nós vemos aqui, irmãos, nos versículos 10 e 11, a suprema obediência de Jesus Cristo. Já vimos, a ousadia e a coragem de Jesus Cristo. Já vimos aqui a glória de Jesus Cristo. Já vimos aqui o supremo amor de Cristo. E agora, a suprema obediência de Cristo. No versículo 10, irmãos, Pedro tentou livrar a Cristo de tomar o cálice da ira de Deus. Quando se levantaram para pegar Cristo, Pedro ali, ele teve um impulso de raiva, de vingança, de vontade de defender a Cristo, e ele pegou, irmão, a sua faca, a sua espada, e cortou a orelha direita do servo do sacerdote, chamado Malco. Irmãos, Pedro era bom de faca, não era? Porque cortar uma orelha bem certinho, eu não sei se ele fez foi errar, talvez ele queria acertar em outro lugar e acabou escorregando ali pela orelha. Mas Pedro tentou, irmãos, tentou livrar Cristo de tomar esse cálice. Eu fico imaginando, irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, fico imaginando como que fica a vida desses discípulos quando chegarmos lá no céu, e termos falado deles assim, Mas, na verdade, a história deles foram registrada para que nós aprendêssemos que tudo tem a hora, tudo tem a sua hora certa. E Pedro, ali, irmãos, um comentarista, falou o seguinte, que Pedro, naquele momento, ele lutou contra o inimigo errado,
com a arma errada, pelo motivo errado, e teve o resultado errado. Pedro foi dar uma de valentão. Eu não sei se foi por um impulso ali de ver o seu mestre sendo preso, teve ali aquele impulso de raiva e acabou, né, fazendo aquilo por impulso, não sei. Eu sei que ele fez. E por aquele impulso ou por pretensão, ele então lutou contra o inimigo errado, irmãos. O inimigo ali de Jesus Cristo não eram aqueles homens. Aqueles homens não eram ninguém diante de Cristo. O inimigo de Cristo, irmãos, era o pecado, as trevas e o diabo. E a arma para combater esse inimigo não era a faca, era amor, era o sangue de Jesus Cristo. E o motivo, irmãos, para que Jesus Cristo lutasse aquela batalha, aquela guerra, não foi um motivo de confronto e de vingança, foi um motivo de amor por toda a nossa vida. E então Jesus Cristo teve ali a tentativa de ser defendido por Pedro, mas ele, Jesus Cristo, repreende a Pedro. Foi o resultado errado. Talvez ele esperava ouvir, muito bem, Pedro tentou me defender, ó, valeu aí pelo apoio moral. E aqui João e todos, irmãos, agora essa facada de Pedro na orelha do Malco, todos os evangelistas registraram. Mateus registrou, Marcos registrou, Lucas registrou, todos eles registraram. E Mateus, Marcos e Lucas até aumenta a repreensão que Cristo deu para Pedro, né? Pedro, né, não faça isso, porque quem com a espada, com ferro fere, com ferro será ferido, quem usa da espada, pela espada morrerá. E aqui João registra, Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Irmãos, esse cálice que Deus o Pai deu para Jesus, não era simplesmente, irmãos, o cálice daquela cruz do Calvário. A maior dor que Cristo sofreu, a maior agonia que Cristo sofreu, não foi a agonia da cruz do Calvário. Nesse mesmo relato, os outros evangelistas, todos eles registram a oração de agonia que Cristo teve. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. E Lucas, que era médico, doutor Pablo, Lucas, que era médico, ele registrou algo muito específico, que naquele momento de agonia, o seu suor se tornou em gotas de sangue. E só a mesma pressão de um médico para registrar essa reação física no corpo de Cristo. E de fato, já foi provado, é provado cientificamente, que em um momento de muita pressão, de muita angústia, é possível o suor se transformar em gotas de sangue. Conheço um missionário que ele tinha o seu sangramento muito fácil, e ele também era muito irritado, ele tem assim um impulso de raiva muito raso. E ele estava contando sobre esse texto, uma vez conversando, ele falou, olha, eu tenho suado sangue, eu tenho um problema, né, orgânico que quando eu fico muito assim estressado, o meu suor vem vermelho assim como sangue. E é possível suar sangue diante de uma grande pressão que você esteja enfrentando. E Jesus Cristo estava aqui, irmãos, enfrentando a angústia de sofrer o cálice da ira de Deus. O maior sofrimento aqui de Cristo não foi a cruz, mas foi ter sobre ele a ira de Deus mirando sobre ele.
o ódio de Deus por nossos pecados ali derramado sobre ele. O Pai, com quem ele tinha uma santa comunhão desde a eternidade, agora estava ali com o olhar do cálice da sua ira voltado para Jesus. Irmãos, e que cálice de ira é essa? Como medir esse cálice da ira de Deus? Ali na cruz, irmãos, esse cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Jesus Cristo não abriu a sua boca para nenhuma daqueles cravos que entrou em suas mãos. Jesus Cristo não abriu a sua boca para se queixar de nenhum dos açoites que ele levou. Mas ele abriu a sua boca para dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter a justiça dele e sermos aceitos diante de Deus. Esse cálice da ira de Deus, irmãos, nós não temos como mensurar, mas na revelação bíblica tem algumas gotas desse cálice que já caíram em algumas situações. Umas gotas desse cálice da ira de Deus caiu lá no tempo de Noé, com aquele dilúvio que só foi salvo Noé e sua família, e toda a humanidade daquela época foi morta por afogamento, como umas gotinhas do cálice da ira de Deus. Irmãos, e quem não aceitar a Cristo como seu Salvador, quem não aceitar o sacrifício de Cristo como o perdão dos seus pecados, como o meio da sua salvação, como o cancelamento da sua dívida, o cálice da ira de Deus será derramado contra você no inferno de horror, onde há fogo onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre e onde há choros e ranger de dentes. E sabe quem foi que mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem mais falou sobre a realidade do inferno, porque ele conhece a realidade do inferno, porque foi de lá que ele veio para nos salvar, porque foi para nos salvar deste lugar de tormento, da ira de Deus, que o Senhor Jesus Cristo se entregou nesse dia, para ser crucificado, para pagar por nossos pecados, para abrir o caminho da sua e da minha e da nossa salvação. Então é importante, meus amados irmãos, que nós estejamos aqui atentando para essa obediência de Cristo. Ele obedeceu ao mandado do Pai até o fim, para tomar o cálice da ira de Deus. Ele tomou o cálice da ira de Deus, até a última gota. Dipirona é ruim, né? Aquelas gotinhas de dipirona. Agora, eu ainda meditando nessa palavra aqui, o Abner foi tomar uma dipirona e ficou um restinho ali, né? Ficou um restinho. A mãe dele, ainda tem um pouquinho. Aí ele foi beber até a última gota da dipirona. Irmãos, Jesus Cristo tomou até a última gota desse cálice da ira de Deus, para salvar todo aquele que crer em toda essa história da humanidade até o dia que Cristo voltar. Mas a condição para alcançar essa salvação é você arrepender-se dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. E nós vimos aqui, irmãos, nesse relato da prisão de Jesus, a coragem que ele teve para ir de encontro para ir de encontro a esse cálice. Nós vimos a suprema glória de Cristo que resplandeceu naquele momento,
o amor de Cristo, que foi a esse cálice por amor de nós, e a obediência de Cristo, que ele foi tomar esse cálice em obediência ao Pai para nos salvar. Então, meus amados irmãos, o que é que nós trazemos de aplicação aqui para a nossa vida? Nós devemos, irmãos, imitar a Cristo. Devemos também tomar a nossa cruz e seguir a Cristo com essa obediência, com esse amor por Ele, com sacrifício. Às vezes chegamos em casa cansado, tem o culto e oração e ficamos ali negociando com o corpo cansado. Nesse momento, você deve tomar a decisão de ir cooperar com a obra do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, naquele momento em que você vai chegar aos céus e clamar ao Senhor pelo avanço da sua obra nesta cidade. Você tem que ir de encontro ao sacrifício, tem que ir de encontro àquilo que quer te impedir de servir ao Senhor com mais fervor, com mais dedicação. Você precisa a cada dia meditar na palavra de Deus, ter a sua vida de oração. Não pode deixar de se congregar, não pode deixar de se reunir com a igreja, você não pode deixar de evangelizar, você tem que ter uma obediência a Cristo, como Ele obedeceu ao Pai em nosso favor. Então, meus irmãos, vamos servir a Deus com mais fervor, vamos servir a Deus com mais fervor, a cada dia, não vamos deixar para depois. Como o irmão Carlos Sérgio pregou aqui sexta-feira, o tempo está passando, nós não podemos deixar terras ou vidas por conquistar, o tempo é hoje, vamos servir ao Senhor. Jesus Cristo, quando chegou a sua hora, Ele foi de encontro com ousadia, com glória, com amor e com obediência para realizar a nossa salvação. E a você, querido, que ainda não se converteu a Jesus Cristo, a você, querido, que não está com a sua aliança feita com o Senhor Jesus Cristo, ou não tem certeza que é convertido a Jesus Cristo, não continue com essa dúvida, ou com essa indecisão. Jesus Cristo resolutamente foi de encontro à cruz do Calvário, tomar esse cálice da ira de Deus, para hoje você ter essa porta aberta de salvação para a sua vida. Não deixe de buscar, não deixe de tomar essa decisão que é tão importante, que na verdade é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar nesta terra. Que Deus em Cristo abençoe cada uma das nossas vidas e a sua palavra tenha falado aos nossos corações. Vamos ficar em pé e eu quero convidar aqui o pastor Edilson aqui à frente. Pastor Edilson conduziu essa igreja com muito amor por 10 anos. Quando foi deslocado ali para Teresina, onde permanece até hoje. Nesse momento nós vamos pedir que o pastor Edilson faça uma oração para que esta palavra esteja movendo os nossos corações para cada um de nós cumprirmos o propósito do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome e engrandecemos o Teu nome, porque viemos esta noite para ouvirmos a Tua voz e, de fato, ouvimos aquilo que o Senhor quis falar ao nosso coração, à nossa vida. E agora, o que requer de nós é que nós sejamos praticantes, obedientes, assim como Jesus foi obediente em todos os propósitos que Cristo tinha para a sua vida, e que nós também estejamos nos dispondo a sermos obedientes ao chamado e à vocação que o Senhor tem nos dado, os desafios que o Senhor tem nos dado, e que esta palavra possa penetrar profundamente no nosso coração, e que assim nós saiamos daqui dizendo:
Hoje o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento, há alguém que sente no seu coração o desejo, o despertamento, o chamado em seu coração de se converter a Jesus Cristo? A nossa palavra para você é que se você tem ouvido esse chamado no seu coração, esse chamado é do Senhor, não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor. Se você tem ouvido esse chamado em seu coração, fale conosco em algum momento. Nós vamos procurar orientar você como compreender esse chamado e como atender a este chamado para a eterna salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora o pastor Edilson vai dar a sua palavra para esta amada igreja. É um prazer, irmãos e irmãs, estar mais uma vez aqui com os irmãos e poder assim rever cada um dos amados. É um grande prazer estar aqui com os irmãos. Amém. Agora o pastor Edilson vai lá para a porta, que nem todos cumprimentaram o pastor Edilson, nem todos deram aquele abraço, né? Vai lá para a porta. Eu só quero reforçar aqui, meus irmãos, que amanhã tem ensaio do departamento local de homens. E o nosso alvo é termos 30 homens aqui. Temos mais de 40 na lista. Já tivemos ensaios com 15, com 20, né? E queremos que amanhã, homens, tenhamos aqui um número de 30 homens para esse nosso ensaio. A irmã Cássia está dividindo algumas vozes, está fazendo ali, é um trabalho muito bonito. Então, dia 20 e 21 agora de agosto é a conferência dos homens e precisamos fazer o nosso melhor para o Senhor, tá? E só reforçar que terça-feira, onde é o culto de oração? Isso, na segunda igreja. Então, vamos lá, coloque no seu coração, irmãos, vamos lá. Terça-feira, encher aquela igreja lá, né? Vamos estar lá juntos, orando e clamando, com obediência, com sacrifício, com amor, com ousadia, a exemplo de Cristo, e fazer aquela obra do Senhor ali juntos em oração, tá, queridos? Então, nós vamos levantar e vamos orar, encerrando esse culto, e o pastor Edilson vai ali para a porta. E o pastor Edilson, tem muita gente querendo lhe cumprimentar, aí quando todo mundo sair, você fica preso aí, né? Então, você pode ir lá para a porta, e nós vamos orar, para a bênção apostólica, e encerrar este culto, pedindo a Deus que abençoe a semana de cada um em nome de Jesus. Santo, eterno e bendito Deus, exaltamos o teu nome, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que com ousadia, glória, amor e obediência foi de encontro ao cálice da ira de Deus, tomar até a última gota, para que nós pudéssemos hoje termos vida eterna e salvação. Fortaleça a fé da tua igreja, ilumine os corações daqueles que ainda necessitam, ó Deus, tomar esta decisão, que o teu Espírito Santo ilumine, clareie em suas mentes e corações. Pai, conceda uma semana de bênção para cada pessoa aqui presente, em sua família, em seus trabalhos, em seus afazeres, em seus negócios, em sua vida de devoção com Deus, em seu compromisso com a tua obra. Dê uma semana de êxito em todos esses aspectos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, está encerrado. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus.